Fala, comunidade cachorreira! O que acontece quando a gente tenta ganhar um cão na força? Ou, como eu digo, ganhar no grito. Existem 3 grandes consequências que podem acontecer quando a gente tenta enfrentar, quando a gente tenta impor algo ao cão. E se você acha que essa é a única forma ou a forma correta de interagir com o cão, então a gente precisa conversar. Então, se você gostou do assunto, eu te convido a vir comigo. Meu nome é Douglas Bernardo, eu sou adestrador de cães e nesse vídeo eu vou falar sobre as consequências quando a gente tenta impor algo contra a vontade do cão. Imposição de vontade, olho por olho, dente por dente. Eu, de uma vez por todas, eu vou mostrar que eu sou o líder dessa relação, o macho alfa. Brincadeiras à parte, tem muita gente que ainda acha que essa é a forma correta de se educar um cão, na base do forçamento. Ou vai, ou vai. Eu não estou falando de maus tratos, eu estou falando de imposição de vontade mesmo, de contato físico, de alteração de voz. Funciona? Claro que funciona, sempre funcionou. Por muito tempo essa era a única forma de educação. Mas hoje a gente tem outras formas de trabalhar as condutas dos cães. E eu também não vim aqui julgar se isso é certo ou errado. Até porque essa resposta nem existe. E para você não esquecer, até porque a gente começa a assistir algo, aí acaba se interessando por esse assunto e depois acaba o vídeo e a gente esqueceu. Então, antes que você esqueça, já deixa o seu gostei e vem comigo. Eu vim aqui mostrar de forma didática as consequências que a gente pode ter quando a gente decide enfrentar o cão, quando a gente decide impor a nossa vontade. Vou trazer exemplos de como entrar no duelo com o cão pode trazer consequências negativas caso a gente não consiga aplicar esta técnica de forma correta. Então vamos entender o que pode acontecer, quais são as consequências. E para isso, para mostrar o que pode acontecer, eu trouxe essa régua. Para medir o que pode acontecer, não. Para demonstrar o que acontece quando a gente enfrenta um cão, quando a gente decide impor a nossa vontade. Como eu comentei, existem 3 grandes resultados. 1. Você começa a enfrentar o seu cão e você perde. E isso é bem ruim. 2. Você começa a enfrentar o seu cão, você vence, o seu cão aceita e tudo fica numa boa. Porém, existe uma terceira possibilidade, que é você enfrenta o seu cão, você impõe sua vontade, porém o cão ele é mais sensível que o normal, ou você passou do limite e o cão fica preocupado com você. E isso também é bem ruim. Vamos entender melhor? Imaginem que essa régua é a linha de tolerância do seu cão. E vamos para o primeiro exemplo. Você começa a enfrentar o seu cão, entenda, essa é a linha de tolerância. Você começa a enfrentar o seu cão. Você aplica uma força. Quando você vai enfrentar o cão, você aplica uma força na linha de tolerância dele. Você aplicando essa força, a ideia é romper. Sim, a ideia é romper, porque a linha aqui é a linha de tolerância, a gente começa a aplicar uma força buscando romper. A gente empurra, 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 aplica a força. Porém, o nosso cão é muito forte ou a gente não tem condições físicas ou psicológicas de manter o enfrentamento a ponto de romper e o cão não se submete. O que acontece quando a gente tenta enfrentar e o cão não se submete? Você acha que essa linha volta para cá? A gente começou aqui no 0 a 0. E a gente começou a enfrentar, essa linha subiu lá em cima, a linha de tolerância está lá em cima, o seu cão é mais resistente do que você esperava e você perdeu. O problema é que essa linha não vem para cá, ela não volta ao estágio original. Ela faz isso aqui. Você começou no 0 a 0, agora está 1 a 0 para o cão. Ou seja, o seu cão se tornou mais forte do que ele era antes em relação à sua força de imposição. Começou no 0 a 0, você tentou impor algo, ele venceu, seja rosnando, seja pela força mesmo do cão. Pode ser que ele tenha tentado te atacar e você evitou. Naturalmente a gente tenta evitar um ataque. Então ele tentou, ele revidou o seu forçamento e o que aconteceu? Isso fez isso aqui assim, ó. A linha de tolerância agora dele está lá em cima. O que isso significa? Significa que na próxima vez que você tentar impor algo para o seu cão, você vai ter que ser muito mais forte do que você foi, seja psicológico ou seja físico. Você precisa ser muito mais forte, porque o seu cão já sabe que você é menos tolerante que ele. Então, para você, se você busca agir dessa forma, na próxima vez você vai ter que ter muito mais forte para chegar onde você chegou outra vez e subir novamente para romper. Imagine se você não consegue romper de novo,
2-0 para o cão. Cada vez o cão fica mais forte, cada vez ele fica mais confiante de si, ou seja, cada vez fica mais difícil de você impor algo na força com o seu cão. Ou melhor, impor algo para o seu cão por meio da força. E esse, infelizmente, é o quadro mais comum que a gente vê por aí. É quando a gente tenta enfrentar o cão e a gente não tem condições. E o cão cada vez fica mais seguro de si. Bom, segunda situação. Mesma coisa, a gente parte do 0-0, a gente aplica uma força, eu já vou explicar quando a gente aplica uma força. Calma aí, fica aí, não sai daí que eu já explico na prática o que pode acontecer quando a gente vai aplicar uma força. Mas a gente está aqui no 0-0, a gente foi enfrentar o cão de forma física ou no grito, pode ser no grito também, a gente foi impor no grito, a gente tentou impor algo no grito, gritando com o cão, mudando a voz, enfim. A gente aplicou essa força e a gente rompeu. A gente aplicou essa força, o cão se submeteu. A gente também extinguiu ali o forçamento. O cão entendeu exatamente o que a gente queria dele. E aí, tudo fica numa paz. Ou seja, funciona. Porém, é essa sensibilidade que as pessoas não têm, não costumam ter. Mas existe sim a forma da gente aplicar essa força, rompeu, o cão se submeteu, a gente extinguiu também o forçamento, elogiou o cão, ele aceitou numa boa, a vida segue equilibrada, segue de forma harmônica. Esse é o quadro ideal, não é o que sempre acontece, mas esse seria o quadro ideal. E a gente tem uma terceira possibilidade, que é quando a gente tenta impor algo no forçamento para o cão. Eu vou trazer o Togo e a Fátima, que são os dois cães que estão aqui em casa. O Togo é o meu pastor alemão e a Fátima é a cachorrinha que está passando um tempo aqui. A Fátima é bastante sensível. E o contrário é o Togo, é um cão extremamente duro. Então, se eu tentar aplicar a mesma força, a força X, eu tenho a força X, vou impor algo para o Togo e vou aplicar aquela força X, ele vai dar risada na minha cara. E se eu pegar a mesma força e aplicar contra a Fátima é uma cachorrinha bastante sensível, o que eu vou fazer? Eu vou criar um certo trauma nela. Vou explicar. Quando o cão ele é sensível e a gente não tem a capacidade de medir essa força, a gente aplica essa força, só que a gente aplica de uma forma desmedida que essa linha não se rompe, ela simplesmente estraçalha, ela explode. E o que a gente faz quando a gente explode essa linha de tolerância do cão? A gente traumatiza. A gente cria um trauma no cão. O cão vai olhar pra gente com olhos de que a última vez que eu interagi de forma física com essa pessoa, eu saí bem machucado. Seja físico, seja psicológico. Então a gente criou um ruído muito grande na comunicação. O cão não entendeu absolutamente nada. Só tem a experiência de que foi extremamente ruim interagir com a gente. Esse é o terceiro resultado e também é muito ruim, é quando a gente passa do limite e acaba estragando a nossa relação com o cão. O cão vai olhar pra gente com olhos sempre de preocupação, sempre com o pé atrás. Será que vai ser agradável a minha relação dessa vez com esse ser humano? Então basicamente, são esses os resultados que a gente tem quando a gente enfrenta um cão. O que eu quero trazer nesse vídeo é o porquê que eu nunca incentivo pessoas normais a tentarem trabalhar dessa forma. Eu ainda vou explicar tudo isso na prática, como funciona, o que acontece, exemplos práticos que eu já enfrentei que vão clarear bastante essa informação. Mas o que eu quero dizer é que o porquê que eu não aconselho, que eu não incentivo, que eu não digo para as pessoas, ganha na força. Quer tu usar a guia, quer tu usar a imposição, enfim. Existem várias formas da gente trabalhar o forçamento com o cão. E eu nunca incentivo. Por quê? Porque eu sei que as pessoas não têm essa condição, essa sensibilidade. O que traz essa sensibilidade? Anos de prática. Deixa isso para os adestradores. Quando o treinamento necessitar de algo do gênero, contrate um profissional, porque precisa ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade não é ensinada. Essa sensibilidade é aprendida a partir do trabalho. É com os anos de experiência. Então, eu não aconselho, nunca digo para as pessoas, ganha de tal jeito. Ensina dessa forma. Por quê? Porque pode ter 3 consequências e 2 delas não são bem-vindas. E como eu vou trazer um exemplo de ganhar na força. Um exemplo simples, que provavelmente você já viu essa dica na internet, porque eu já vi que existem alguns adestradores que trabalham o pulo como forma de interação.
usando essa forma de corrigir o pulo. Segurando as patas do cão. A gente segura as patas do cão. Qual é o objetivo de segurar as patas do cão quando o cão pula em você? Criar um desconforto, porque o cão ele não está buscando que alguém segure as patas dele. E não é natural. Não é natural para o cão que as patas sejam seguradas, os braços, né, sejam segurados. Isso não é nada natural. Então, digamos que um cão pulou em você. Você buscou essa alternativa de segurar as patas, com o objetivo de extinguir aquele comportamento. Você segurou as patas, o cão tentou te morder. Ou ele olhou bem no meio dos seus olhos e começou a rosnar. Qual vai ser a sua reação? Você vai se manter ali, um pastor alemão, quase da tua altura, olhando para ti, mostrando os dentes? Você vai se manter segurando os braços dele? Claro que não, a gente quer a nossa integridade sempre intacta, né? Então, você tentou impor algo para o cão. Eu não quero que ele pule. E eu vou segurar os braços dele. Porém, o cão, ele é tolerante, seguro e te enfrentou. Rosnou para você, você largou. Ponto para o cão. A próxima vez vai ser bem mais difícil de contornar essa situação. Essa é o primeiro exemplo. O segundo exemplo daria certo. A gente não precisa entrar nesse mérito porque, digamos que o cão pulou, é um cão normal, você segurou, ele tentou dar aquela protestada para sair dali, você largou, ele botou as 4 patas no chão, você fez carinho. Isso é o quadro ideal, não é o comum, mas seria o quadro ideal. E outro é, por exemplo, a Fátima pula em mim e eu seguro as patinhas dela. Ela é uma cadelinha sensível, insegura. Segurei as patas dela porque ela pulou em mim. E ela protestou e eu segurei além, ou apertei demais, ou eu segurei além do tempo. E o que eu fiz com ela? A próxima vez, ela não vai pular em mim, provavelmente. Por quê? Porque ela não vai nem chegar perto de mim, ela vai olhar... Meu Deus, a última vez que eu fui interagir com esse ser humano ali foi bem dolorido. É óbvio que ela vai pensar assim. Eu criei um ruído bastante grande na nossa comunicação. E o exemplo do primeiro resultado uma vez eu atendi, era uma Beagle, muito querida Beagle. E era uma mãe e 2 filhas que moravam no apartamento, tinha essa Beagle. E a Beagle fez alguma coisa que eu não lembro exatamente o que foi. E a mãe foi para cima da Beagle falando assim, você não pode mais fazer isso. E a Beagle talvez tenha até achado engraçado. E não pode mais fazer isso e ela tentou morder o dedo. Tentou morder o dedo, latiu e aí a mãe voltou para trás, desistiu daquele duelo, se tornou um ponto que não podia mais quase olhar para o cão, para a Beagle que ela vinha tentar. Chegou a rolar mordidas em relação a esse comportamento. Por quê? Tentaram enfrentar, tentaram ganhar no grito. Foram apontando, mudando de voz para o cão reagiu. Eles extinguiram aquela imposição de vontade, o cão ganhou e depois ficou cada vez mais difícil de impor algo para a Beagle. Mas deu tudo certo no final das contas. Esse seria o primeiro exemplo de um resultado ruim. O segundo caso, que retrata um exemplo de uma consequência ruim, quando a gente extrapola o limite, quando a gente passou do limite de tolerância do cão. Fui fazer uma vez uma consultoria, era uma labrador, uma família normal, uma família convencional, tinha uma labrador. Não lembro exatamente qual o comportamento que eu fui corrigir. Mas me chamou muito a atenção foi que o marido, ou do marido, eles tinham uma labrador, e a labrador mantinha um perímetro mais ou menos de 1,5 metro, de 1 metro a 1,5 metro. Enquanto a gente conversava, eu percebi isso, que se a pessoa estava aqui, a cachorrinha mantinha um perímetro de distância. Enquanto a gente estava conversando, mantinha um perímetro de distância. Chegava perto de mim, chegava perto da esposa, mas o marido, o cão, mantinha um perímetro. Eu perguntei por que ela apresenta, por curiosidade, porque a gente fica sempre prestando atenção nos detalhes, né? Eu perguntei por curiosidade por que ela mantinha aquele perímetro e ele falou que ele prefere assim. Não quer que nem chegue perto. Ele passou dos limites, ele foi muito duro e o cão realmente não entendeu nada, né, daquela relação, sabia que não podia chegar perto da pessoa. Então, quando a gente passa do limite, quando a gente extrapola o limite, o cão não entende nada e a gente acaba criando esse grande ruído na comunicação. Esse é o exemplo de um resultado ruim, quando a consequência é quando a gente extrapola o limite do cão. Teve um outro caso também, que eu dava aulas, era uma pastora alemão, então era uma sequência de aulas, uma pastorazinha, era uma família também. Tinha sogra, um casal e uma menininha de
3 ou 4 anos aproximadamente, eu não lembro exatamente quantos anos ela tinha. E eles tinham uma pastora alemão, tinha 5, 6 meses. Fiz o trabalho de obediência, não fugi pelo portão, passeio, mas a nossa primeira aula, a minha primeira aula sempre é relacionado à conduta das pessoas. E era uma cachorrinha que pulava demais, pulava, mordia a roupa, ela era inconveniente quando estava todo mundo reunido. Expliquei como trabalhar de forma passiva, eu sempre trabalho de forma passiva. Trabalhar de forma passiva a questão dos pulos. Tinha uma criança, era o casal e a sogra dele. Então, tentaram, eu sei que as pessoas têm aquela questão do imediatismo. O imediatismo sempre prejudica. No mundo do adestramento, o imediatismo ele é extremamente prejudicial. Então, eles tentaram por 1 semana, 2 semanas, a cachorrinha ainda pulava. A cachorrinha pulava, ainda mordia, eles estavam um pouco descontentes com aquela questão. Eu digo, tem outra forma. Não é a forma que eu gosto de trabalhar, mas tem essa forma de trabalhar. O que aconteceu? Deu mais 1 semana e na próxima aula fui lá e disse, não deu certo, não deu certo. Ela tá pior do que estava antes. Então eu disse, vamos voltar para a ideia original? Vamos voltar para aquilo que a gente conversou lá na primeira aula? E então eles aceitaram, acreditaram, aplicaram o que eu mostrei, o ensinamento que eu passei na primeira aula, aplicaram, fiz toda a parte de obediência, passeio, fuga pelo portão, obediência básica. Alguns anos depois, eu acho, ele volta a entrar em contato comigo, ele queria trabalhar um outro comportamento, e nisso ele manda uma foto. Perguntei como é que estavam as coisas aí, ele respondeu, por aqui, tudo certo, e mandou uma foto da filha dele. Eu não encontrei essa foto, eu tentei encontrar, da filha dele deitada, brincando no chão com alguns brinquedos espalhados, a pastora alemão deitada de lado, com vários brinquedos em cima dela. Isso é o melhor feedback que a gente pode ter de que a nossa técnica funciona. O melhor feedback que a gente pode ter do nosso trabalho é algo parecido com isso que eu recebi naquela vez. Eu fiquei muito contente com o resultado. É prova que funciona, era uma cachorrinha que ela era inconveniente. Como todo pastor alemão filhote, ela pulava, mordia. Eu sei que se a gente não trabalhar, todo mundo sabe, né, que se a gente não trabalhar de forma correta, isso se perpetua, mas se feito de forma correta, as coisas se ajeitam. E aí um tempo depois ele mandar uma foto daquela mesma pastora alemão deitadinha, enquanto a filha brincava cheio de brinquedo, inclusive em cima do pastor alemão, isso aí é o que faz o adestramento ser encantador. Mas nesse vídeo eu quis trazer a informação de que a gente tentar impor algo, a gente tentar ganhar o cão na força, não é a melhor opção. Pelo menos para quem não tem experiência, deixa isso para o profissional. E obviamente eu estou falando de comportamentos do cotidiano. Não estou falando de agressividade, por exemplo. Trabalhar agressividade, isso é para profissional. Eu me sentiria negligente se eu tentasse fazer faça você mesmo, em trabalhar a agressividade de um pastor alemão, por exemplo, de 5, 6 anos, uma família, alguém comum que está me assistindo, você que está me assistindo e tem um pastor alemão agressivo de 5 anos. Eu não tenho coragem de fazer um vídeo, faça você mesmo, resolva a agressividade do seu cão. Porque eu prezo sempre a integridade de ambos em primeiro lugar. Como eu comentei lá no início, dá certo? Dá certo. Mas não é o caminho mais fácil e nem o melhor caminho. E se você chegou até aqui comigo, deixa o seu gostei. Se não é inscrito no canal, você viu que tem conteúdo bom que vem aí, então se inscreva, ative o sininho, o YouTube vai lá e te avisa quando eu publicar um novo vídeo. É importante, os comentários são importantes, as curtidas são importantes, tudo fortalece o canal, então se inscreve no canal, deixa o teu gostei. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.